ver questões envolvendo potências de 10 e notação científica como um apoio à recuperação da primeira unidade, certo? A primeira questão da ficha de revisão, essas questões estão nessa ficha, ela pede para você resolver potências, operações envolvendo potências ou dar o resultado de uma potência. Bom, vou começar com ela então. Vou começar pela letra B. Na letra B, nós temos a potência 10 elevado a 6, ou 10 a sexta. Bom, o que significa 10 elevado a 6? Isso nada mais é do que pegar a nossa base, que no caso é 10, e multiplicar por ela mesma 6 vezes. Então, isso é 10 vezes 10, vezes 10, vezes 10, vezes 10. 6 vezes. Bom, a gente não precisa fazer essas multiplicações todas para saber que isso vai ser 1, seguido de quantos zeros a gente tiver aqui. Porque 10 vezes 10 é 100, 100 vezes 10 é 1000. Então, a cada multiplicação acrescenta um zero. Então, a gente vai ter um total de 6 zeros, certo? Então, 10 a sexta é a mesma coisa que 1 milhão, ok? Bom, da mesma forma, de maneira semelhante, eu tenho que 10 a terceira é 10 vezes 10 vezes 10, ou seja, 1000. Então, na prática, a gente basta escrever o 1 e colocar quantos zeros tiver o expoente. 3 no expoente, 3 zeros. Então, dessa forma, 10 a quinta, por exemplo, é 1, seguido de 5 zeros, certo? Bom, indo para a letra A, que é o expoente negativo, a gente tem 10 a menos 6, como é que funciona? A gente viu que qualquer potência de expoente negativo, independente da base, independente do expoente, ela vai ser uma fração com o numerador 1, sempre, certo? E o que vai ficar no denominador é uma potência parecida com essa, ela vai ter a mesma base 10, e o expoente, em vez de menos 6, vai ser 6, positivo. Bom, isso vai ser igual, então, a 1 dividido por 10 a sexta, nós já vimos na letra A que é 1 milhão. 1 seguido de 6 zeros. Quando eu faço essa divisão, eu vou ter 6 casas decimais, certo? O 1 e 5 zeros, certo? Então, 1, 2, 3, 4, 5, certo? Se eu tiver dúvida em ver isso, eu penso que esse número é 1,0. 1 é a mesma coisa que 1,0, certo? Então, a vírgula está aqui. Bom, essa vírgula, quando eu divido por uma potência de 10, ela tem que andar quantos zeros tiver aqui, para a esquerda, na divisão. Então, eu vou andar 6 casas para a esquerda. 1, 2, 3, 4, 5, 6. A vírgula para aqui, eu boto um zero antes e preencho as outras casas com zero. Então, eu tenho, de fato, 0,5 zeros e o 1, certo? Então, na prática, quando eu tenho uma potência de 10 com expoente negativo, basta eu ver qual a quantidade que tem no expoente, e se o expoente é negativo, essa é a quantidade de casas que a vírgula anda para a esquerda. Então, você tem 1 e você anda uma casa, 2 casas, 3 casas. Isso vai ser 0,01, certo? Se tivermos 10 a menos 5, eu considero 1 e eu vou andar 5 casas para a esquerda. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Coloquei a vírgula, o zero antes da vírgula, e as outras casas eu coloco o zero, certo? Bom, é isso. Nas outras letras que são operações, eu tenho que me lembrar o seguinte: toda vez que eu tiver uma multiplicação de potência de mesma base, eu repito a base e eu somo os expoentes, certo?
Quando eu tenho uma divisão, eu também repito a base. E eu vou fazer uma subtração nos expoentes, certo? Então, eu vou usar essa regra para resolver a letra C, a letra F e a letra G. Vamos logo pensar, se aqui é multiplicação, qual a operação que eu faço com o expoente? Eu vou somar. Se aqui é uma divisão, qual a operação que eu vou fazer com esses números? Menos. Aqui também, certo? Então, vamos tentar fazer isso de maneira rápida. Multiplicação de potência de 10, eu repito o 10 e eu somo menos 2. Eu vou colocar entre parênteses, certo? Pra gente ter cuidado. Então, menos 2 mais menos 4. O problema é esse jogo de sinais aqui. Como é que a gente deve proceder? Bom, como aqui o sinal é de mais, eu vou estar somando menos 2 e menos 4. Somar menos 2 e menos 4, eles têm o mesmo sinal, ó, menos e menos. Isso quer dizer que a gente deve somar os módulos, 2 mais 4, 6, e repetir o sinal, que no caso é negativo. Então, isso aqui é 10 elevado a menos 6. Então, ó, sinais iguais, na multiplicação aqui de potência, de mesma base, é só você repetir a base, soma os expoentes, o que vai ser somar os módulos e repetir o sinal. Na divisão, eu já tenho que ter um cuidado maior, porque é uma continha de subtração. Então, eu vou ter 10 ao quadrado menos esse número aqui embaixo, que já tem um menos, certo? Então, vai ser 10 elevado a 2 menos menos 3. Bom, esse menos, ele altera esse sinal de dentro do parênteses. Então, eu vou ficar com 2 mais 3. Bom, 10 elevado a 2 mais 3, 2 mais 3 é 5. Então, toda vez que você tiver o menos, que for fazer uma continha de subtração de expoente, você já sabe que esse sinal aqui vai alterar o de baixo. Então, você já pode fazer direto, inclusive. Vamos tentar fazer isso aqui. Eu tenho uma divisão de potência de 10, eu vou repetir o 10, repito o primeiro expoente, menos 2, e eu vou juntar isso com menos o de baixo. Como o de baixo é positivo, esse menos na frente dele vai fazer ficar menos 3. Certo? Então, eu repito o 10. E agora, ó, números com o mesmo sinal, o que é que eu faço? Repito o sinal e somo os dois números, os dois módulos. Então, 2 mais 3, 5. Certo? Então, tem que ter cuidado aqui com esse sinal de menos. Ele vai fazer o de baixo mudar o sinal, ó. Menos, menos 3, ficou 2 mais 3. Esse aqui, menos 2, esse menos fez esse 3 aqui ficar menos 3, certo? Então, ficou menos 2 e menos 3, ok? Bom, indo para a segunda questão, escrever os números em notação científica, o que a gente tem que perceber é que notação científica é escrever o número vezes uma potência de 10, vezes 10 elevado a um determinado expoente. Bom, quando eu tenho números pequenos, como o da letra A, 0,000 alguma coisa, a primeira coisa que você tem que pensar é onde colocar a vírgula. A vírgula para esse número ficar entre 1 e 10, ela teria que se posicionar aqui, certo? Entre o 3 e o 5. Então, nós ficaríamos com 3,5 vezes 10 elevado a um expoente. Vamos ver quem é esse expoente. Bom, o que vai dizer quem é o expoente é a quantidade de casas que a vírgula teve que se deslocar. Então, ela andou uma casa, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A dúvida é 3,5 vezes 10 à oitava ou é 3,5 vezes 10 a menos 8? Veja bem, se deixarmos desse jeito, 3,5 vezes 10 à oitava, esse número seria a vírgula se deslocar para a direita 8 casas
ia ser 35 seguidos de 7 zeros. Ia ser um número bem grande, um número seguido de muitos zeros. Então, não é 8 positivo, é menos 8. O que vai indicar que eu deveria pegar o 3,5 e dividir ele por 1 seguido de 8 zeros. Ou seja, a vírgula voltaria 8 casas aqui para a esquerda e eu teria o meu número original, certo? Perceba que o número continua igual, eu só estou escrevendo ele de maneira diferente. Então, esse número aqui tem que ser igual a esse, certo? Bom, a mesma coisa na letra B. Eu olho para a vírgula e eu vejo onde é que ela deveria ficar. Aqui também deveria ficar entre o 3 e o 5. Quantas casas ela andou? 1, 2. Aí eu vou escrever 3,5 vezes 10, elevado a quanto? A 2 ou menos 2? É o mesmo caso de antes. Se eu botar 2 positivo, esse número seria 350. A vírgula teria que andar 2 casas para a direita. Então, eu devo colocar menos 2, pois aí isso significaria que a vírgula andaria 2 casas para a esquerda e eu teria esse número aqui, que é o número que eu realmente tenho, certo? Então, a dica é, toda vez que eu tenho um número muito pequeno, 0,0000, e eu quero escrevê-lo em notação científica, eu já sei que vai ser uma potência de 10 com expoente negativo. Eu só devo ver quantas casas andei até encontrar o número entre 1 e 10, certo? Já nos números muito grandes, é parecido o processo. Eu tenho que colocar a vírgula aqui no número de modo que ele fique entre 1 e 10. Então, seria 2,56 vezes 10, elevado à quantidade de casas que eu precisei andar. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 positivo ou negativo? Perceba que o negativo indicaria voltar essa vírgula aqui para a esquerda 10 casas. Eu ficaria com o número 0,0000, vários zeros, e o 256. Então, de fato, eu tenho que deixar o expoente positivo, porque isso sim significa que a vírgula anda para a direita 10 casas e eu voltaria a ter o número que eu realmente tenho. Então, números muito grandes, quando passa para notação científica, expoente positivo, certo? E basta contar quantas casas nós andamos. Bom, quando eu tenho um número assim, que quase está em notação científica, mas ainda não está, a dica é pegar esse aqui e escrever ele em notação científica. Então, a vírgula teria que sair daqui e vir para entre o 1 e o 5. A gente ficaria com 1,5 vezes 10. Quantas casas nós andamos? 3 casas, certo? Como é um número menor que zero, né? 0,00 alguma coisa, o expoente é negativo. Então, 1,5 vezes 10 a menos 3. Mas eu já tinha ali o 10 a quinta. Como é que vai ficar o resultado final? Eu repito 1,5 vezes 10 elevado a 2 potências de 10 multiplicando. Eu somo os expoentes, então, menos 3 mais 5. Então, ficou 1,5 vezes 10 a... Sinais diferentes, a gente pega o sinal do maior, que é positivo, e subtrai os módulos. 5 menos 3, 2. Esse é o resultado. Eu poderia também ter feito o seguinte, andei para a direita, diminuo 3 casas no expoente. Então, já ficaria 1,5 vezes 10 a 5 menos 3, 2, certo? Aqui, o processo é parecido. Eu tenho 4,5 vezes 10 a menos 3. Eu vou, então, escrever esse 4,5 em notação científica. Tá bem fácil, né? A vírgula tá aqui, ela voltou uma casa, 4,5. 4,5 vezes 10 a quanto? Vezes 10 a menos 1 ou 1? Vezes 10 a 1. Porque se fosse 10 a menos 1, a vírgula teria que se deslocar aqui, seria 0,045, certo? Ou melhor, 0,45. Bom, então não era o número que eu tinha. Então, eu tenho que deixar o expoente positivo. Número maior que 1, maior que 10,
eu vou colocar o expoente positivo, certo? Então, ó, esse número é 4,5 vezes 10 a 1, vezes o 10 a menos 3 que já existia. Então, eu tenho 4,5 vezes 10 a 1 mais menos 3. Números com sinais contrários, o que é que a gente faz? Diminui e dá o sinal do maior. Então, isso é 4,5 vezes 10 a... O que tem o maior módulo é o 3. O sinal dele é negativo. Então, isso vai ser menos 2, certo? Na prática, a gente também pode pensar assim. Se eu precisei andar para a esquerda, eu aumento uma casa. Então, menos 3 mais 1, menos 2, certo? Então, tem duas formas de fazer. Ou você faz assim, detalhadinho, passa esse número aqui para notação científica, faz a operação com a potência de 10, ou você já pensa, a vírgula precisou andar para a direita, o expoente que eu tenho aqui já na potência de 10, eu vou precisar diminuir quantas casas eu andei. Se eu precisei diminuir o número, ou seja, se a vírgula andou para a esquerda, o que é que eu faço? Aumento a mesma quantidade que eu andei aqui no expoente, certo? Então, tentem fazer mais exercícios sobre isso e a gente vai corrigindo em sala. É isso.